Olá, mais uma vez Felipe Silva falando com você. Mais uma vez estou feliz de estar aqui. Queria parabenizar que somos 8 inscritos, isso mesmo, 8. Não somos mais 4, agora somos 8. E eu gosto de agradecer, porque são cada um que está ali, mesmo que seja pouco, mas eu tenho a visão de que o pouco pode se tornar muito, e vai se tornar muito. É só continuar. E o pouco que está ali veio realmente com o intuito de querer aprender algo, de querer ter um conhecimento. E viu também, provável, as minhas palavras como algo aplicável para a vida delas. Por isso que eu fico muito feliz, gente. Obrigado. Se você não se inscreveu, se você ainda é, não participa desse canal tão abençoado, se inscreve aí. Ajuda o amigo. Ajuda aqui o Felipe, por favor. Hoje eu queria ministrar, mas antes de falar sobre isso, eu vou fechar semana por semana para falar de assuntos que fica talvez mais mastigável e eu consigo passar para vocês e vocês conseguem ter um entendimento melhor, tá bom? Mas hoje eu queria falar algo que a humanidade toda precisa ouvir, que a humanidade sempre faz, mas por ter uma visão ou uma criação, elas veem isso como o fim da linha, que é a palavra erro. O princípio de errar nos traz a mente de que vamos errar, porém é uma evolução. Acontece dia após dia. Tudo que você vê hoje, uma luz que está aqui comigo, um microfone, tudo isso aqui, antes de dar certo, teve um erro, mas foi um feedback da vida. Imagina, primeiro teste, segundo ou terceiro, errou. Ah, não vou fazer, não é para mim. A luz, não vou fazer, essa energia não é comigo, já tomei choque e tudo mais. O inventor, né? Não. Tudo teve erro, para depois ter um acerto. Ninguém provavelmente tem uma ideia ali, e aquela ideia explode. Não. Ela tem uma ideia que seja boa, ela vai amadurecer essa ideia, ela vai lapidar essa ideia, e aí que vai vir os frutos depois. Então o erro, começamos a ver, desde quando era criança, que errar acabou. Nosso emocional tem um bloqueio muito grande quando a gente erra. O medo de errar. Antes de a gente cometer o erro, a gente já tem um medo futuro. Aí entra até a crise emocional, às vezes a crise existencial também, ansiedade, porque você está pensando no futuro e esquecendo de dar o passo. Se você errar, se você tropeçar, se você cair, ó, limpa a poeira e continua andando. Essa é a visão do erro. Isso que eu quero passar para você. Quando eu entendi que o erro ele é apenas um feedback da vida, nossa, minha vida melhorou muito, muito mesmo. Porque o erro era assim, um exemplo, eu estou no nível 1 e cheguei no nível 20. Errei no nível 21. Caramba, acabou para mim. Vou ter que voltar do nível 1. Provavelmente eu não vou precisar voltar no nível 1. Eu vou fazer o quê? Contornar, fazer outro caminho para que eu consiga avançar para o nível 22. O que eu quero dizer é o quê? Que você vê o erro, não vê ele como um final, uma porta fechada. Não. Bateu, tá fechado, errou, beleza. Não vai correr, não vai continuar fazendo esse erro. Você vai fazer outro caminho. Entendeu? Pegou? Isso que eu quero dizer. Porque o erro, muitas das vezes, ele é algo muito significativo na nossa vida. Se você não errar, você não vai conseguir acertar. Isso é fato. Exemplo, quem não casou de primeira, namorou uma, duas ou três vezes, não teve que acontecer uma para errar, a segunda e a terceira para ir vir um tão sonhado casamento. É assim que acontece na vida. Uma empresa às vezes quebra, a outra também, para na outra dar certo. É feedback da vida. Não fique com o coração contrido, não perca a sua noite de sono porque você errou. Apenas peça a Deus sabedoria, discernimento, não pratique mais o erro, não faça o mesmo caminho e faça um contorno. É isso que eu quero te passar. Não seja isso. Acontece também que o erro nos paralisa. Teve lá na reconstrução do novo templo, depois que o pessoal saiu do exílio,
eles começaram a construir e começaram a ter muitos bloqueios políticos e tudo mais. Eles entenderam que não era para fazer. Isso que acontece às vezes na nossa vida. O erro nos paralisa. Não, isso aqui não é para mim, olha. Errei, nossa, errei de novo. Epa, não vou fazer. Porque o erro, já errei tanto aqui que, caraca, se eu errar de novo, nem sei o que eu vou fazer. Essa é a visão errada. Você não está evoluindo, você está com medo de que o erro possa realmente acontecer. Não é assim. O erro possa acontecer. A gente vai fazer de tudo para não acontecer. Se acontecer, aconteceu. Porque se a gente não tem esse pensamento de que o erro ele é um feedback e de que podemos errar, a gente não tem uma base. Porque a gente vai acertar, vai bater aqui na nossa base de eu sei que eu vou errar, provável, mas tá bom, é um feedback, vai subir de novo. É isso que acontece. Pedro, nas suas grandes falas, nas suas grandes personalidade, uma personalidade forte que ele tinha, diversas vezes ele falou: Jesus, aonde tu fores eu irei. Se o Senhor morrer, eu também morrerei por ti. Eu sou o único que não vou me distanciar de ti. E ele falava em alto bom som. Então, ele falava em alto bom som não é para Jesus apenas ouvir, mas para quem tivesse em volta, os discípulos, multidões. Ele falava, ele não queria saber. Era uma verdade, realmente. Na mente de Pedro, ou no coração, é uma verdade. Mas ele esqueceu que, e se eu errar? Poxa, eu vou até o final por Jesus, mas se eu errar, caramba, vou me preparar, porque eu sou falho, eu sou humano, mas se eu errar, o Deus vai me perdoar, eu vou dar a volta por cima, eu vou fazer melhor. Ele não teve um pensamento de uma autoconversa, né? Às vezes a gente tem, eu tenho muito essa autoconversa para seguir um caminho, seguir um planejamento de trabalho. Eu tenho essa autoconversa comigo. Pedro não teve. Então, justamente, quando ele falou tudo isso, Jesus falou com ele: Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E aconteceu. Você é Galileu? Não, não sou. Você estava com ele, você se parece, você fala com ele. Tá. Ele negou 3 vezes, o galo cantou, como os muitos sabem. E ele chorou amargamente. Provavelmente acho que é o menor versículo que deve ter na Bíblia. Chorou amargamente. Uma angústia na alma dele. Claro que ele conseguiu, depois a história avança, Jesus ressuscita ao 3º dia, vai e dá mais uma chance a Pedro. Mas o grande Pedro, o que foi o fundamental, junto com os outros discípulos, para que a palavra se espalhasse por toda a terra, digamos assim, por toda Israel no momento lá, mesmo ele teve suas fases, um grande pescador, um grande líder, mas ele teve esse deslize. Então todo mundo está sujeito a errar. Todo mundo está sujeito a tentar e ficar no tentar e não teve êxito. Todo mundo está sujeito a isso. Mas precisamos entender que o erro vai ser apenas um trampolim para o seu sucesso. Tá bom? Quero que você hoje, nesse pequeno vídeo, entenda essa questão. Que o erro é apenas um trampolim. Se alguém apontar o erro para você, se alguém falar, nossa, mas 2 anos atrás você errou feio, aí você vai ter outra mentalidade. Você vai falar, realmente, eu errei feio. Eu aprendi com o meu erro, eu sei aonde eu errei, mas eu não pratico o meu erro mais. Eu não falo da forma que eu falava, se for também o caso, mas eu vi como um feedback da minha vida esse erro de 2 anos atrás. E hoje eu consigo ver o caminho que eu fiz e fazer outro caminho para ele, tá bom? Isso é o erro. Mas outra questão, para você ver o erro, você tem que reconhecer esse erro. Se você não conseguir realmente, com todo o seu entendimento, com a tua sabedoria, não conseguir reconhecer esse erro, ele não vai ser um erro para você, então você não consegue corrigir. Se você não consegue corrigir, você vai continuar com as mesmas atitudes, você vai continuar praticando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Provável, se você não vê um ciclo de amizade que te prende, que não te tira do normal e te lança para o anormal, estou falando no sentido de estudar, de buscar de um conhecimento. Só fica no normal de que eu vou ficar sentado, posso apenas ler alguma coisa rápida aqui, um versículo ou outro, não tenta se especializar, se aprofundar mais. Se você não vê isso, um ciclo
de amizade como um erro para você nesse momento, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir sair disso, entendeu? Isso que eu quero te dizer. Um exemplo, eu comia muito arroz com ovo quando era criança. Nossa, gostava. Teve um momento que eu não gostei. Caramba, não gosto. Aí eu fiz o quê? Comecei a comer muito angu. E aí eu comecei a sentir saudade do arroz com ovo, porque eu entendi que há momentos para tudo. Mas, naquele momento, estava sendo angustioso demais comer só angu. E eu comecei a comer arroz com ovo. Depois, eu entendi que, para me conhecer bem, eu tive que vivenciar o mal, assim, na mente de uma criança também, claro, né? Só estou tentando dar um exemplo de que o erro, às vezes, na sua mente não vai ser um erro porque você é um bem. Mas quando você consegue sair desse erro e vai realmente para um passo maior, para uma evolução, você consegue evoluir, você vê que isso aqui, onde você estava, era um erro. Na minha vida, muito assim, as amizades que eu tinha, meu posicionamento, o que eu falava, o que eu deixava de falar, eu hoje vejo que é um erro, que foi um erro. Então eu uso tudo isso aqui para viver algo novo, algo diferente, uma evolução. Eu vejo como isso aqui é bom, como isso aqui me ajuda a crescer, como isso aqui me ajuda a ter sabedoria e consigo passar também. Eu encho o meu interior e transmito isso para você que está me ouvindo, me assistindo. Então eu quero que você tenha esse entendimento. Umas palavras muito fáceis de você compreender. Eu sou uma pessoa tranquila de falar, e eu quero que você consiga captar tudo que eu falei nesse momento, nesse vídeo, um vídeo pequeno, mas que me ajudou muito todos os dias tem me ajudado de que eu errar hoje, vão me julgar, mas eu vou colher. Normal, tá? Quem planta vai colher, isso é normal. Mas a gente tem que ter esse entendimento que eu errei hoje, mas não vai me definir. O meu erro não define o meu caráter. O meu erro não define a conduta que eu vou andar amanhã. Você pode mudar essa questão. Se você conseguir ver o erro como um feedback para o seu sucesso familiar, empresarial, na sua vida espiritual, tá bom? Eu te agradeço do fundo do meu coração por estar nesse vídeo. Se você, como eu falei no começo do vídeo, não se inscreveu, tá bom? Se inscreve aí. Se você quiser comentar algo aí embaixo para abençoar a vida de alguém também, fica à vontade. Eu vou estar lendo, vou estar orando, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado.